Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez e hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. A gente vai continuar a questão do ponto sobre a prescrição de dívidas, porém hoje a gente vai fazer um esclarecimento, a gente vai fazer uma discussão para que a gente possa ter essa questão efetivamente detalhada conceitualmente. A gente já fez 2 vídeos, o primeiro com as securitizadoras, o segundo com as empresas de varejo. A gente ainda tem aqui agendado um vídeo com bancos, o outro vídeo com alguns advogados, que aí sim vai ser o ponto alto da questão, e ainda estamos tentando aqui organizar um vídeo com empresas de cobrança também para ouvir como é que elas estão trabalhando essa questão. Então vamos lá, mas antes roda a vinheta. Bom, galera, e como eu falei, hoje a gente resolveu parar um pouco as entrevistas e aí trazer um pouco o conceito. E para isso a gente vai usar aqui o nosso Tabelando Mind, né? Na criação de um mapa mental. A gente vai debater um pouco esse processo todo da prescrição de dívida, buscando trazer um pouquinho de conceitos sobre a questão. Não sou advogado, mas a gente estudou, já tivemos aqui algumas ajudas de alguns advogados, que inclusive a doutora Roberta, que vai estar com a gente no vídeo de advogados, ajudou a gente a detalhar um pouquinho esse processo. E hoje eu e o meu parceiro Guilherme Alonso vamos estar juntos aqui para falar mais uma vez e criar esse mapa mental. Fala, Gui! Fala, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Tams? Bom dia, né? Mais uma vez ser aqui, é isso aí. Com certeza, vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje, vamos desenhar um mapa mental, algo que foi super legal, né? O primeiro que a gente fez, teve bastante gente ali, quem não assistiu depois, a gente vai deixar o link aqui de régua de cobrança, e vamos falar hoje sobre esse tema aí que está gerando muita polêmica, né, Tamelino? Isso aí, polêmicas, comentários aqui nos vídeos, gente falando que não existe prescrição, que não existe essa questão, que esse assunto foi um assunto que a gente comentou e que não tinha nem que comentar. Então, por isso, a gente resolveu hoje trazer o detalhamento e estressar esse assunto. Exatamente. Vamos lá, Gui? Bora lá, então, coloca aí para a gente começar. Então, vamos lá, vou colocar aqui. Legal, vamos lá, então. Então, assim, ó, a gente separou alguns tópicos aqui hoje para a gente falar sobre prescrição de dívidas, né? Então, o que é, né? Qual a lei que fala da prescrição? Existe uma lei que fala sobre isso? Eu posso cobrar extrajudicialmente? As últimas notícias sobre o assunto, né? Que é o que está motivando a gente fazer um pouco sobre esse vídeo. Então, se por acaso você está assistindo esse vídeo hoje e não viu os outros, vale a pena você assistir os outros também, que a gente vai deixar os links aqui na descrição do vídeo. E também fazer uma conclusão final aqui sobre o assunto, dizendo que logo de cara a gente não tem uma conclusão mesmo, porque quando você está assistindo esse assunto, pode ser que alguma coisa mudou, e depois com certeza a gente vai avisar em outros vídeos também. Mas vamos lá, Tabeline, o que é então a prescrição de dívida? Diz para nós aí. Beleza. Bom, vamos lá. Eu, como disse, não sou jurista, não sou advogado, né? Minha formação aí é em administração de empresas e com 32 anos nesse mercado de cobrança, mas eu fui pedir ajuda aos universitários. Na verdade, aos universitários não. Os universitários do Silvio Santos ou não? Não, aos universitários que, na verdade, são graduados, né? Como eu comentei, a doutora Roberta, que é a diretora jurídica lá da Pascoaloto, um grande abraço para a doutora Roberta, me ajudou aqui. Então, o que ela me mandou aqui? Ó? Vamos lá. Prescrição, né? A palavra prescrição, o conceito, ele já é a perda do direito de exigir judicialmente uma obrigação em razão do decurso de prazo estabelecido por lei. Então,
a gente tem discutido muito essa questão, a prescrição no âmbito extrajudicial. Já tem aí, é claro, uma questão que a prescrição ela é a perda do direito de exigir judicialmente. Então, quando eu falo em prescrição, na teoria aqui do conceito, eu já estou exatamente falando que ela é a perda do direito de exigência judicial. Então, talvez nem, se a gente for ir aí para os detalhes dos detalhes, a questão da prescrição de cobrança no âmbito pré-judicial nem talvez seja um melhor conceito. Mas, efetivamente, o que a gente está dizendo aqui, e o que tem as notícias todas sendo dadas e noticiadas e discutidas, é a questão de eu não poder mais cobrar de forma amigável também. Então, por isso essa questão. Tá? Então, bom, quais são vamos lá. os prazos das prescrições que existem? Existem muitos prazos, né? Isso existe uma diferença muito grande, tá? A gente aqui, né, que está acostumado e vive nesse nosso mercado, basicamente o mercado que é trabalhado a partir de uma cédula de crédito bancário, tá? Um empréstimo pessoal, tudo que a gente conhece que é um contrato de crédito efetivamente por uma cédula de crédito bancário, o prazo ele é de 5 anos. Porém, esse prazo pode variar. Por exemplo, uma letra de câmbio já é de 3 anos, uma duplicata também de 3 anos, uma nota promissória também de 3 anos. Mas o que a gente está exatamente acostumado a trabalhar, que são contratos que indicam com cédula de crédito bancário e contratos efetivamente, o prazo, na grande maioria, é de 5 anos. Bacana. Queria dar destaque agora a PG+. Potencialize sua estratégia Omnichannel com máxima agilidade, segurança e rastreabilidade. PG é uma solução para você que quer melhorar a tua contactabilidade com seus clientes através de inúmeras soluções multicanal e omnicanal. Então, a PG é uma grande solução para você. Um grande abraço para o Paulo Gastão, Felipe e Augusto e toda a galera de lá. Muito bom, queria falar agora da Portal Cessão de Créditos, uma vitrine de oportunidade para detentores de crédito compartilhar informações sobre seus ativos aos diversos investidores cadastrados. Se você precisa vender a tua carteira, já chegou a hora, você já está com uma carteira antiga lá, está na hora de você vender, de repente, a Portal Cessão de Créditos é uma alternativa para você fazer isso de forma clara e muito profissional. Grande abraço lá para o Maxwell, para o Evandro. Grande abraço. Existe também o que a gente chama de prescrição intercorrente, né, Tambellini, também. Acho que vale a pena comentar sobre isso. Perfeito. Essa prescrição intercorrente, ela é algo que ocorre durante o curso de um processo. Então, vamos lá. Eu sou um banco, uma financeira, eu abri um processo judicial. E aí eu acabei largando esse processo. Paralisei, ou por não ter evidência, ou porque eu acabei não sendo tão exato nas minhas ações. Não localizou nenhum bem. Não localizei nenhum bem. Então, quando eu tenho a paralisação chamada injustificada por inércia do credor, né, pelo período superior ao prazo prescricional, aí sim eu tenho essa prescrição intercorrente. Legal, então é outro tipo de prescrição também, que aí tem muito mais a ver com o trabalho do advogado ali, né? Que ele vai conseguir fazer de todas as formas para não perder esse prazo, né? Isso aí. Legal, bacana. Vamos lá. E qual lei que fala sobre a prescrição? Legal, isso também eu fui dar uma estudada melhor. Então, hoje a gente tem o quê? Lá no Código Civil, a gente tem o artigo 206, tá? Que é a Lei 10.406, Código Civil lá de 2002, aonde a gente tem o artigo 216, que indica o quê? Prescreve em 5 anos. É lei qual? É lei 406?
Lei 10.406, que é o Código Civil, lá de 10 de janeiro de 2002, tá? Aonde a gente tem o artigo 206, no seu parágrafo 5º. Então, ele diz lá, prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constante de instrumento público ou particular. A pretensão dos profissionais liberais em gerais, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo de conclusão dos serviços de sessão. A pretensão do vencedor para ver do vencido que dependeu em juízo. Então, de novo, a gente tem aqui a questão da prescrição, e aí se indica exatamente que a prescrição é exatamente a paralisação ou a necessidade de eu parar de cobrar judicialmente. Tá? Então, isso é importante a gente detalhar em que artigo que existe essa situação. Legal, bacana. E aí, resumindo, eu posso cobrar extrajudicial? Porque acho que é o que motivou, né, esse assunto. E a gente pode até linkar já com o outro aqui, que é as últimas notícias, né? Por que está motivando a gente falar sobre esse tema da prescrição de dívidas? Vamos lá. O que motivou primeiro, né? A gente tem aí Vou até pular outro tópico aqui, tá? Vamos primeiro nesse outro. O que motivou? A gente teve aí, no decorrer do ano passado, uma série de ações julgadas pelo STJ, aonde foi dado o ganho de causa para as pessoas que entraram com ações judiciais dizendo o seguinte: olha, a minha dívida já tem mais do que 5 anos. Então, eu não posso ser cobrado também extrajudicialmente, ou seja, através de ligações telefônicas, através de mensagens. Esse era o questionamento dessa pessoa. A gente sempre coloca que esse questionamento veio por conta de ações, muitas vezes, que eram feitas de forma não tão amigáveis como deveriam ser, né? Ações aí, cobranças sendo feitas inúmeras vezes até no mesmo dia, com nível de agressividade um pouco elevado. Então, isso levou a algumas ações do STJ indicando isso, tá? A gente teve, em dezembro, uma recomendação da FEBRABAN a todos os bancos para que a cobrança telefônica também fosse paralisada a partir do 5º ano. Então, ou seja, a mesmo prazo da prescrição jurídica, né, a gente teria também a indicação de não permissão de cobrança acima de 5 anos. A gente teve até alguns escritórios que já informaram que, por exemplo, empresas de telecomunicação retiraram as suas dívidas das empresas de cobrança, dívidas acima de 5 anos. Então, existe aí, sem dúvida nenhuma, uma preocupação e uma ideia de como é que eu posso dizer, meu Deus do céu, ser conservador no que se diz respeito a estas medidas. A gente sabe que quando existe uma ação julgada juridicamente, isso se abre um precedente. Então, é isso que está se buscando evitar, qualquer tipo de ação amanhã que possa vir a prejudicar o credor que está fazendo essa cobrança. Sim. Muito bom. Queria falar agora da Acta, uma plataforma completa e moderna para gestão de carteiras de cobrança em diversos segmentos. Mais uma vez aí, se você ainda não tem uma ferramenta para gerenciar teu processo de cobrança, a Acta é uma alternativa bem legal. Então, um grande abraço para o Paulo lá da Acta. Muito bom. Queria dar destaque agora a Virtua, grande parceiro nosso. Queria dar um grande abraço lá para o Heraldo. Virtua Cobrança é o software que toda empresa precisa para melhorar seus resultados na cobrança, né? Mais uma opção aí para você que quer automatizar teu processo. Virtua é uma alternativa bem legal
para você ganhar produtividade e controle no teu processo de cobrança. Eu acho que isso é um ponto importante, porque, na verdade, o seguinte, eu acho que a posição da FEBRABAN é no sentido de proteção do que pode vir a ocorrer. Exatamente. Não Isso aí. que aí com certeza deve ter toda uma movimentação dos bancos, Claro. do que está acontecendo, para que isso realmente não ocorra. Porque de alguma forma você pode ter aquele comportamento das pessoas falando, pô, se eu tenho esse precedente, eu posso me proteger de alguma forma. E querendo ou não, toda vez Exatamente. que a gente tem um precedente desse, a gente abre uma indústria nova de Sendo, sanções, de ações sendo, legais e assim por diante, né? E é aí, isso para aí. quem está assistindo, o que você recomenda? Pode ou não pode cobrar essa judicial? Então, vamos lá. Eu sempre que tenho hoje, eu tenho 2 lugares que eu vou olhar as coisas. No dicionário, antigamente era no Google, agora eu tenho meu novo amigo ChatGPT, né? Que nós já tabelamos com ele algumas vezes. Eu fiz essa pergunta para o ChatGPT, tá? Se existe o que garante a cobrança de dívida de forma amigável. Então, o que, que ele me disse aqui, ó? Ele me disse o seguinte: achei bem legal a resposta, tá? Recomendo todo mundo que tem dúvidas perguntar para o ChatGPT. É óbvio que tem que entender, ler, fazer novas perguntas, mas olha o que ele me trouxe. No Código Civil Brasileiro, o direito à continuidade da cobrança de forma amigável após 5 anos não está explicitamente previsto como um artigo específico. O que ocorre é que, mesmo após a prescrição de dívida, regulada pelo artigo 206, que a gente citou, o credor ainda pode tentar cobrar a dívida de forma amigável, já que a prescrição de dívida impede apenas a cobrança judicial, ou seja, a judicialização do débito, mas não extingue a dívida em si. Então, muito importante a gente falar disso. Eu, de repente, não poder cobrar judicialmente não significa que a dívida não existe mais. Ela existe e, por isso, hoje, qualquer empresa de cobrança, qualquer credor, realiza a cobrança de forma amigável, tá? Então, ele trouxe aqui ainda uma fundamentação, né? E ele trouxe aqui o artigo 206, parágrafo 5º do Código Civil, determina que o prazo para prescrição de dívidas, em geral, é de 5 anos, contados da data de vencimento da obrigação. Após esse prazo, a dívida não pode mais ser cobrada por via judicial. É isso que a lei diz. Não é que a lei diz que pode cobrar amigavelmente. Ela diz que não pode ser cobrado por via judicial, mas ainda existe, né, no âmbito moral e pode ser negociada amigavelmente. E aí ele fala mais uma coisa, né? Princípio da autonomia privada. O direito civil brasileiro respeita os acordos privados. Ou seja, eu fiz um acordo com alguém sobre um débito, sobre uma obrigação. Mesmo após a prescrição, as partes podem negociar, desde que não haja coação ou práticas abusivas, o que está lá observado no Código de Defesa do Consumidor, no arquivo 42. Se E a gente aí, parar para pensar, né, Tambellini, a recomendação é uma coisa que nem era para ser, não era nem para ser uma recomendação. Já existe uma lei do Código de Defesa do Consumidor para que se evite o constrangimento da pessoa. Isso independente se é dívida de 2, de 3, de 4 e exatamente. assim por diante, né? E aí tem um artigo que já é o 71 do Código de Defesa do Consumidor, que fala que o cliente devedor não pode ser incomodado no seu momento de descanso, lazer ou trabalho. Eu sempre que dou treinamento, eu falo sobre esse artigo e aí eu esclareço, né? Que, pô, se for assim, então eu não posso cobrar o cara nunca, porque ou ele está descansando, ou ele está no lazer, ou ele está trabalhando. Mas tem uma palavrinha aí importante, que é o incomodar, interferir.
quando eu estabeleço uma relação e aí eu pergunto se o cliente pode ou não falar, eu acabei com a palavra interferir, incomodar, né? Então, esse é o ponto, né? O Código de Defesa do Consumidor dá a indicação de que eu posso amigavelmente, sem coação, sem informações falsas, fazer a cobrança de dívida. E para finalizar a resposta aqui do nosso amigo, a prescrição não extingue a dívida. A prescrição é uma perda do direito de ação, ou seja, do direito de cobrar judicialmente, mas não extingue o reconhecimento de que a dívida existe. O credor pode propor acordos ou negociações diretas com o devedor, contanto que respeite os limites legais. Então, acho que é muito importante esses esclarecimentos aqui, exatamente para a gente entender qual é a questão, aonde tem a lei, aonde não tem, aonde está escrito, aonde não está escrito, tá bom? Exatamente. Muito bom. Queria destacar agora a Vert. A Vert desenvolve estratégias de cobrança e BPO financeiro, sob medida para sua empresa colher os melhores resultados. A Vert é quem faz a nossa gestão financeira, né? É aquela coisa que a gente pensar, não vou terceirizar isso, mas isso dá um trabalho imenso. A Vert faz hoje toda a parte de gerenciamento de contas a pagar e receber aqui da Tabelando. Grande abraço para o Manuel e toda a equipe. Queria dar destaque à Uni. A Uni, meu amigo Paulo Falciroli. Mais do que tecnologia, somos um grupo de pessoas dedicadas. Muito bom. A Casa Uni é uma opção, né, que você tem, onde a gente fez nossa imersão, um espaço fantástico. E, além disso, a Uni oferece também tecnologia, inteligência artificial para todo tipo de. Bom, vamos lá então. Então, e a conclusão final aqui que a gente pode passar adiante? Legal. Bom, vamos lá. A conclusão final, inclusive, de novo, teremos aí um bate-papo. Conclusão final é redundante, né? Você para pensar só conclusão, né? A conclusão, exatamente, exato, boa. Bom, beleza, a conclusão. De novo, eu vou ter um bate-papo aí com alguns juristas, tá? A princípio, a primeira conversa que eu havia feito um tempo atrás era a indicação de que as empresas não deveriam paralisar a sua cobrança amigável. Que isso deveria ser um processo onde, se eu, devedor, me sentir lesado, eu deveria entrar com um processo pedindo que eu não fosse mais cobrado, tá? Essa tinha sido a primeira questão. Só que isso foi antes, por exemplo, dessa determinação da FEBRABAN. Então, hoje, se eu sou um banco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cumprir a determinação da FEBRABAN, né, que é o órgão que me regula, que me apoia, e não realizar mais a cobrança de forma. E aí a FEBRABAN fala muito precisamente por ligações telefônicas. Porém, a própria decisão do STJ indica que eu posso manter a dívida nos portais de negociação, né? De repente sinalizar para que o cliente vá lá olhar e não efetivamente formalizar uma cobrança. Agora, vamos lá. Se eu hoje não sou um banco e o órgão que me regula não deu nenhuma determinação, eu hoje, enquanto gerente de cobrança, diretor de cobrança, e é óbvio, apoiado pelo meu jurídico, continuaria a realizar a cobrança de forma amigável. Porém, a conclusão disso tudo a gente fatalmente vai ter no decorrer de 2025 uma tomada de decisão para que a gente continue ou não, inclusive com uma legislação, provavelmente, que esclareça se a cobrança amigável ela é efetivamente algo legal após a prescrição, que no fundo já é judicial, tá? Então, assim, de novo, se eu fosse um banco hoje, eu seguiria a determinação da FEBRABAN. Se eu fosse uma empresa de varejo,
uma empresa de telecomunicação com o de acordo do meu jurídico, eu recomendaria continuar a cobrança de forma amigável, sempre atendendo lá os 2 artigos 42 e 71 do Código de Defesa do Consumidor. Mas, certamente, como eu disse, isso vai ter ainda alguma decisão aí num nível superior nesse ano de 2025, que a gente torce, por tudo que a gente já comentou, que seja favorável, porque a dívida existe, a dívida não se extingue, porém, se eu não tiver a possibilidade de fazer a cobrança, difícil que aquele devedor que não esteja efetivamente preocupado em honrar sua obrigação vá efetivamente honrar. Acho que é isso, Gui. Perfeito, ficou muito legal. Pessoal, só lembrando que esse vídeo, ele sempre vai ter aqui embaixo para você conseguir baixar o conteúdo, né, para você ter esse mapa mental. E, pô, super legal aqui. E vai ter mais 2 vídeos aí, como também 2 ou 3 vídeos, né, sobre prescrição. A gente vai falar mais sobre esse assunto. Então, assim, vai ser um banho de assunto sobre prescrição. E o legal é que esse assunto também pode acho que ele abre um alerta aí, né? Principalmente para as empresas se preocuparem com a sua régua de crédito, né? Porque se realmente isso abre precedente, você precisa de mais informações para você conseguir aprovar crédito da maneira correta e também para que você seja mais efetivo na sua cobrança até o processo dos 5 anos, né, Tambellini? Então, isso eu aí. acho que tem muita empresa ainda que não tem essa preocupação. Principalmente, lembrar que sempre importante a gente avaliar como a gente tem feito cobrança, de que forma, com qual intensidade. De novo, cara, eu ligar 15 vezes para o cliente não é o fato que vai fazer ele me pagar. Não é a pressão da ligação, e sim aquele contato que busque ajudar o cliente, estabelecer uma oportunidade para ele, dar condições. A cobrança serve não para encher o saco do cliente, e sim para apoiá-lo na resolução. Então, não adianta ligar 55 uma vez. O que vai fazer esse cliente me pagar é ele, primeiro, ter a condição, e segundo, o meu papel é ajudar ele a ter a condição efetiva. Então, acho que é muito importante a gente ter isso como um ponto de destaque daqui para frente também. Isso aí, pessoal. Muito obrigado aí, viu, Tambellini, por esse tema. Acho que foi uma aula para a gente. E eu esqueci daquela questão prática que eu não falei nem no começo. Você está aqui com a gente ainda, não deixa de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e toda terça e quinta tem informação nova aqui, vídeo novo. Legal, bacana demais. Gui, muito Fechou, bom. Pessoal. Daqui 15 dias esperamos aqui estar de volta para fazer um novo mapa mental, dessa vez não mais sobre a história da prescrição de dívida. Até vamos deixar aí o comentário, né? Se você quiser Exatamente. que a gente explore dentro do mapa mental, deixa aqui nos comentários. Isso aí. Ajuda a gente a criar novos conteúdos também. Muito bom. Gui, valeu mais uma vez. Galera, brigadão. Até a próxima. Tchau, tchau.